Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e junto conosco, professor Elaine. Sejam todos bem-vindos para essa aula de História. Eu tenho dois recados muito importantes antes de nós começarmos nossa aula. Existe a atividade obrigatória no sistema do Classroom. Poxa, é muito importante, galerinha, que vocês façam certinho, porque é ela quem vai dar a presença para vocês, ok? Caprichem! E aos alunos que assistem, que pegam o material impresso do colégio, que utilizam o material impresso, poxa, deixar um convite para vocês, venham conhecer o sistema do Aula Paraná, quem tem acesso, quem pode, quem tem condições tecnológicas. Um convite para o professor Roberto, venha aí conhecer o sistema, esse universo digital do Aula Paraná, com as plataformas do Classroom, poxa, muito bacana, ok? Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobrem suas mangas, apertem o sino e embarquem nessa. Eu vou apresentar para vocês os 3 objetivos da nossa aula. Reconhecer as principais características da produção historiográfica atual. Nossa, professor, que palavrão! Então, historiografia, então, como se escrever a história. Aí ficou mais fácil, historiográfica, como grafia, escrever, história, a escrita da história, como que é feita? Próximo, compreender o que é o tempo histórico, que é uma outra forma de se pensar no tempo, e identificar rupturas, permanências, como conceitos no campo da historiografia. Nossa, professor, só palavrão. Conceitos, a ideia de uma coisa que representa um outro significado, porque ruptura pode ter vários tipos, né? A ideia de um rompimento, de uma mudança também, dentro desse conceito, a ideia de ruptura, é isso que significa. Tudo bem? Vamos lá? Então vocês vão estudar junto comigo hoje. O que é história? Estuda. Próximo, o tempo histórico e rupturas e permanências. A gente sempre eu sempre faço as minhas aulas e eu gostaria de convidar todos vocês para me ajudar aí, galerinha do sexto ano, a analisar junto comigo o que eu trouxe de imagem para vocês. Combinado? Me ajudem nessa aí? Vamos lá? Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Professor, será que é uma igreja? Ok. Uma catedral, professor? Tudo bom, tá certo também. Alguém sabe me dizer onde é? E essa praça aqui, professor? Tem uma praça ali, professor? Isso! Muito bom! Já sabe qual que é a cidade? Ah, professor, será? Será que é em Curitiba? É a Praça Tiradentes e Catedral de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. A imagem é da Praça Tiradentes, de Curitiba. Esse local é considerado o marco zero da capital do Paraná, ou seja, onde nasceu a cidade, pelo menos historicamente, né? O marco zero, aonde começou a cidade de Curitiba. Na Praça Tiradentes seria um marco zero. Tem uma pedra dizendo ali, aqui começou a vila, tudo mais, tudo mais. Uma das atrações da praça é a estátua de Tiradentes, que é um personagem histórico envolvido no momento lá em Minas Gerais, e por causa da estátua dele, produzida em 1927 pelo escultor João Turim, essa aqui é a estátua dele, por causa disso que o nome da praça é Praça Tiradentes. Sabiam? E tem umas histórias muito bacanas. Quem tem condições de estar aí na internet, quem tem condições de pesquisar, vale a pena saber a história quando aconteceu uma mudança da estátua, encontraram uma espécie de umas informações chamada cápsula do tempo, que o escultor colocou lá para que encontrasse em outro lugar. Ficou uma coisa assim meio que investigação, ficou muito legal essa história que o escultor João Turim aprontou, para que quando alguém tirasse a estátua do lugar, encontrasse algumas mensagens que ele deixou e tudo mais sobre a história da praça, da escultura. Quem doou a escultura, inclusive, é bem bacana essa história. Beleza? Bom, agora vem para nós discutirmos sobre a praça, né? Essa é a Praça Tiradentes. Nossa, professor! Só que em 1950. Professor, que bacana! Era muito diferente, professor. E como, né? Mas tem uma permanência, né, galerinha? Aqui você vê aqui a estátua, aqui, né, a estátua do Tiradentes. A Catedral Nossa Senhora das Luzes, da Luz dos Pinhais. Muitos prédios desses se transformaram, foram modificados, mas alguns permanecem. Você observa até a forma que estão
os carros estacionados, hoje é impossível, não existe mais esse tipo de estacionamento. É uma mudança, é uma ruptura. É nisso que nós temos que se entender quando analisamos o que a história estuda, através das fotografias, que nós chamamos de fontes históricas, como se estudar a história, através dessas fontes. Aí, a fotografia é também uma fonte histórica, assim como a pintura, a música, o cinema, né? Os filmes, documentos, pertences pessoais, objetos, roupas, tudo ajuda os historiadores a investigar na história como que ela é produzida, que nós chamamos esses vestígios do passado deixados pelos seres humanos de fontes históricas. Tá um exemplo, quando o professor Roberto comentou que o João Turim deixou uma espécie de uma mensagem numa garrafa, muito legal a história. E embaixo, aqui nessa cúpula, estaria vazia, na base da estátua, da cúpula não, na base da estátua. E quando foram remover para fazer umas manutenções na estátua, encontraram essa mensagem que contava que se fosse em outro lugar iria encontrar outra cápsula do tempo, contando a história da estátua, da praça, muito legal. Está aí um exemplo também de fonte histórica aí que o escultor João Turim deixou para nós. E vamos lá, novamente uma outra fotografia, em 2012, você já observa as mudanças que você pode perceber no tráfego, nos carros, em torno da praça. É muito interessante observar as mudanças permanentes. Poxa, eu sou fanzaço dessa dupla aí, Igor Chimes e João Chimes, né, que são um dos maiores nomes da arqueologia do estado do Paraná. Quando foram fazer uma revitalização na Praça Tiradentes, eles foram lá, fizeram uns estudos primeiro para saber, para liberar, e acabaram encontrando marcas, vestígios mais antigos das praças de Tiradentes que dessa marca aqui. E acabaram fazendo uma espécie de um piso de vidro para que as pessoas pudessem ver aonde que estavam a calçada original, as pedras que marcavam a estrada ali da Praça Tiradentes. Novamente, uma forma como a história também trabalha com outras áreas do conhecimento, no caso a arqueologia, fazendo esse estudo na Praça Tiradentes. Bom, as imagens anteriores demonstram o que a história estuda: o processo de mudanças ocorridas na sociedade, que incluem as transformações no campo da comunicação, da alimentação, da construção de moradias, entre outros, mas também as permanências, ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos não mudou, ou mudou muito pouco, como, por exemplo, as construções que são preservadas. Agora é com vocês, galerinha. De acordo com o nosso estudo, afinal, o que a história estuda? Daqui a pouquinho eu volto com vocês, corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos essa? A história estuda o processo de mudanças ocorridas na sociedade. Nas sociedades, né? Em todas as sociedades. No campo da comunicação, da moda, da alimentação, da construção de moradias, do lazer, entre outros. Estuda também as permanências, ou seja, aquilo que, mesmo com o passar dos anos, não mudou, ou mudou muito pouco. Enfim, os dois conceitos principais da nossa aula de hoje. A história estuda a nossa sociedade, observando as rupturas e as permanências. A forma de brincar das crianças, que permanece, a amarelinha, né? Crianças brincando de carrinho. Existem histórias que foram encontradas pela arqueologia de miniaturas de cavalos, de soldados, até de carros. Carros, claro que eram carros puxados por cavalos. No Império Romano, há muito tempo atrás, há 2000 anos atrás, que eram crianças que brincavam. Mas hoje as crianças também não brincam dessa maneira? Não brincam com miniaturas de soldados? Não tem os chamados soldados de chumbo, por exemplo, né? É um exemplo de brinquedos que permanecem nos dias atuais. Mas a amarelinha é clássica, né? Poxa, quem que nunca pulou a amarelinha? É um exemplo. Pular corda é outro exemplo. A peteca são brincadeiras que vocês, enfim, e eu gosto de brincar também, enfim, que permanecem em meio a tantas transformações que acontecem na nossa sociedade, que acontecem no nosso mundo. E é nesse ponto que a história vai ter esse olhar, esse cuidado em perceber, olha, que interessante, isso foi inventado em tal século e permanece até os dias de hoje. Claro, com pequenas mudanças, mas é uma permanência. É nisso que a história estuda. Ok? Partimos? Bom, aí tem o chamado tempo cronológico. Bom, tempo cronológico é uma invenção humana. Vai entrar numa discussão assim, nossa, que vai dar pano para manga, como diriam os mais antigos. Enfim, se coloca que, na verdade, o que é meio-dia, quem disse que meio-dia é o meio-dia, fomos nós, seres humanos. Quem disse que meia-noite é meia-noite, fomos nós, seres humanos. Se nós pensarmos bem, até 600 anos atrás, não tinha nem relógio mecânico, que foram os primeiros relógios inventados, relógios de máquinas, que ficavam nas catedrais, nas igrejas, que iam lá os monges, os padres, tocar para toda a vila lá na Europa, para eles se localizarem no horário. Agora é 6 horas da tarde, horário de parar de trabalhar. É mais ou menos isso, porque ainda não tinha um relógio. Aos poucos, com o tempo, o homem foi desenvolvendo a máquina, o relógio mecânico, cronológico. Com os séculos XIX, há uns 200 anos atrás, surgiram, há 200 anos atrás, parece muito, né? Mas e se eu falar que daí que surgiu o ponteiro dos minutos, o ponteiro dos segundos, e claro, nossa, veio as Olimpíadas. Como colocar que aquele nadador ganhou por milésimos e centésimos de segundos? Melhorou a tecnologia, melhorou a computação, melhorou as câmeras para apontar que... Você tem ideia que é um centésimo de milésimo de segundo? O primeiro colocado ganhou de um centésimo de milésimo de segundo do segundo colocado. Imagina que tecnologia é essa para marcar ali o dedo do outro que ganhou, porque é muito em cima. É impressionante, mas são pontualidades, são formas de nós marcarmos o tempo criadas pelos seres humanos. Mas, professor, o meio-dia não é a hora que o sol está no meio lá? Então não é a hora que é o mais ou menos, mas é baseado nisso que os seres humanos inventaram o tal do meio-dia, às 12 horas, observando a natureza, observando que o sol ficava no centro, e a partir daquilo que o homem começou a colocar, realmente, nesse horário mais ou menos, vamos desenvolver, de pegar o horário que se tem a claridade e o momento que é o da noite, dividir. Vamos somar, deu 24 horas. Bom, vamos dividir em 12 em 12. O horário do meio-dia, mais ou menos próximo do horário que o sol está mais ou menos próximo do meio-dia, do meio do céu. Então, claro que é observando a natureza, mas não existe no tempo
Não existe na natureza nada que diz que é meio-dia. Não existe. Isso é uma construção humana baseada em convenções, os cientistas que se reúnem, os sábios, né? Os monges há muito tempo atrás, quando foram arrumar o calendário, porque daí também tem toda uma organização e tudo se baseia numa construção dos homens, dos seres humanos, melhor dizendo, né? Dos seres humanos que criam um calendário, dividindo o tempo do ano em 365 dias. Ah, mas daí faltou 6 horas. Ah, então tira. Aí a cada 4 anos colocam um dia. É o ano bissexto, que é o dia 29 de fevereiro. Muito bem, parabéns, 29 de fevereiro, que é um dia que só existe a cada 4 anos, que é o ano bissexto. Muito bem. Então, aqui está uma brincadeira que eu trouxe para vocês, uma das maiores obras de arte de Salvador Dalí. E ele fala o seguinte, ele faz uma brincadeira chamada persistência da memória, diante de uma sociedade onde tudo é muito rápido, tecnologias, internet, informações, enxurradas de informações, um bombardeamento de informações, de sites, de notícias, de jornalismo. Parece que o tempo tenta persistir na memória. A casa que nós tínhamos, que tem ali 30 anos, 40 anos, que o papai construiu com o vovô, não é? É a persistência da memória. A Praça Tiradentes, diante de tantas transformações que o professor Roberto mostrou, ela está ali, persistindo na memória, querendo nos falar o seguinte: eu sempre estive aqui. Aqui é o marco zero da capital do Paraná, Curitiba. Meio de tantas transformações, carros que surgiram, que começaram a fazer essa curva, porque eu fico imaginando, há 100 anos atrás, 150 anos atrás, passando carroças por ali, por que não? Não é mesmo? Não havia ainda o carro motorizado. Outras transformações, não é mesmo? Ok? A persistência da memória. É para isso que a história tem uma função social importantíssima. Para contar a história do nosso bairro, quando ela passa por tantas transformações. Eu adoro conversar com meus vizinhos. Quando eu converso com meu vizinho, tem 40 anos, ele fala: nossa, aqui era tudo uma área de areal, onde vinham e tiravam areia. Eu moro na região metropolitana, né, Pinhais, numa região que era banhada. Como resolver os problemas de alagamentos da década de 90, que foram muito comuns por causa dos rios? São histórias que tinha no bairro e que se modificaram com uma urbanização, com uma modernização, que passou a cidade de Pinhais. Olha que interessante. Então, a gente vai percebendo essa persistência da memória quando você conversa com essas pessoas, com as pessoas mais antigas, com a fotografia, que o professor Roberto mostrou, com as fontes históricas. Ok? E aí os historiadores se interessam também pelas mudanças e permanências que ocorrem nas sociedades humanas ao longo do tempo. O tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra é chamado de tempo histórico. Esse é o tempo histórico, esse período de mudanças e permanências que a gente estuda. Chamamos de tempo histórico. A Revolução Francesa foi um grande acontecimento da história. Ela aconteceu em que ano? 1789. Tempo histórico. Ok? Vamos lá? A história busca analisar o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos, como vivem hoje, as vestimentas, a linguagem. Será que o nosso português é o mesmo de 500 anos atrás, quando chegaram os primeiros portugueses na América? Era bem diferente, né? Bem como a relação entre aquelas pessoas e os tempos atuais. Ou seja, a história estuda o tempo passado, mas também o tempo presente. Nós estamos no tempo presente. O professor Roberto é professor de História e ele está hoje, junto com você, na contemporaneidade, com o meu olhar, com a minha vida, com a minha história de hoje. E é a partir dessa história que eu vou olhar para trás. Claro que nós estamos olhando para o tempo presente. Você sempre fica buscando entender como que viemos parar aqui. Como que eu vim pensar dessa maneira? Como que nós temos essa relação com o outro, ou nos dias atuais? Como surgiu toda essa sociedade brasileira? Como que se organizou até chegar nos dias atuais? A minha preocupação sempre é com o tempo presente, sendo historiador. Não é relatar o tempo presente, mas entender como chegamos até aqui. Essa é a função do historiador.
Aqui vem uma das permanências, o professor Roberto brincou. Várias brincadeiras antigas podem ser percebidas como as permanências da antiguidade. O professor Roberto falou lá na Roma Antiga, lá quando eram os romanos, que eles brincavam com aqueles brinquedinhos lá, miniaturas, né, de animais, de soldados do exército romano. Mas aqui, se nós pensarmos que a peteca de origem indígena, muito pré-cabraliano, o que é isso, professor? Tem mais de 500 anos. E olha, eu brinquei muito de peteca, né? Peteca é a brincadeira que você não pode deixar derrubar, é um passando pro outro. Várias brincadeiras, amarelinha, boneca, brincar de carrinho, brincar de esconde-esconde, também é uma brincadeira muito antiga. E aí? E a história sempre estando em constante transformação. Ela não é um fato único, uma versão única. Eu tenho uma visão, pode vir o historiador e trazer novas informações, novas fontes e trazer uma nova versão. Então a história não é única e nem irrepetível. Como diria Walter Benjamin, um grande pensador, a história sempre está sendo reconstruída e revisitada. A história está sempre sendo analisada. Agora é com vocês, junto comigo aí. As brincadeiras antigas que continuam sendo praticadas hoje podem ser um exemplo de A, é uma ruptura, B, é uma fissura, D, é uma transformação, ou letra D, é uma permanência. Galerinha, letra A, B, C ou D? Qual? Letra A? Não! Letra B! Muito bem! Permanência! É um exemplo de umas permanências com as brincadeiras antigas. Fechou então, galerinha? História, estuda o tempo histórico, rupturas e permanências. Para a próxima aula vamos falar sobre os calendários, tempo histórico e cronológico, mecânico da natureza. Vai ser muito legal essa aula. Não perca! Só agradecimentos a todos vocês que estão junto comigo nessa aí. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu, sexto ano!